Então, primeiro quero dar boa noite a todo mundo que está aí. Agradecer aí por vocês estarem assistindo live desde o início. A gente costuma esperar um pouquinho quando a gente faz live para poder chegar mais gente. O ruim é que eu não estou vendo quantas pessoas tem, porque congelou para mim, mas eu sei que o pessoal vai chegando aí. Então eu vou pedindo assim, quem for chegando dá um oi, que aí com isso eu consigo mais ou menos entender, ver aqui quanto já tem, né? Então se você não deu um oi ainda ali no chat, eu peço que dê, que aí eu vou saber que tem mais gente. Né? Vai chegando, vai dando oi. 12? Ah, então acho que já dá para começar. Vocês estão vendo as coisas melhor do que eu aqui. Não entendi nada. Bom, enfim. Pessoal, eu imprimi, né, aqui as perguntas que o pessoal fez. Né? Algumas perguntas são bastante complicadas. Né? Então, assim, nem dá para você responder como uma das perguntas de uma conversa, mas porque seria necessário, às vezes, até um curso inteiro só para isso. Esse live aqui eu estou pensando ele como uma... Oi, pai. Eu estou pensando como mais uma conversa, um bate-papo, né? Sem nenhum compromisso com ficar dentro de um tema, só para não ficar como foi nos 2 outros lives passados, uma coisa que só eu falo sobre o que eu queria falar sem saber o que vocês queriam saber, né? Então, eu vou pedir só para a gente fazer uma oração antes de começar. E em seguida eu já entro aqui nas perguntas que as pessoas fizeram. Tá? Então, Rei Celestial, Consolador, Espírito da Verdade, presente em toda parte, ocupando todo lugar, Tesoureiro das bênçãos e doador da vida, vinde e habita em nós, purifica nossos corpos, almas, espíritos, corações e luz e salva-nos, ó Tu que és bom. Amém. Ó Senhor, ilumina a nossa conversa de hoje, para que minhas palavras possam levar consolação a quem necessitar de consolação, informação a quem precisar de informação, e que todos os nossos corações possam ser iluminados pelo nosso live de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, Nidiana. Bom, pessoal, eu vou dar respostas também um pouco curtas para a gente poder falar um pouco de tudo. Então, assim, é óbvio que elas vão ficar devendo em profundidade, porque são muitas perguntas e cada uma delas exigiria uma conversa maior, né? Mas eu vou mais ou menos na ordem aqui, né? Então, primeiro, a Luciana Costa perguntou sobre a questão da tribulação, né? Então, a tribulação é um conceito que você encontra no Novo Testamento sobre um período pouco antes do juízo final, onde o mundo passaria por uma série de problemas, perseguições e tal, né? E, de forma geral, algumas denominações por aí, elas acreditam, às vezes, que existiria uma primeira vinda de Cristo, onde teria um ano de 1000 anos de paz, sob um reino material de Cristo, depois você teria mais 1000 anos de tribulação. Tem gente que acha que não tem isso, que você teria tribulações antes, né? E toda uma série de variantes nesse tema, onde você coloca a tribulação, por quanto tempo, né? De forma geral, o conceito de tribulação que é mais aceito dentro da Igreja Ortodoxa, né? Ele é o conceito de que o período da tribulação ele é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É óbvio que existirá uma série de problemas um pouco antes do juízo final, né? Rumores de guerras e doenças e uma série de eventos profetizados mais ou menos espetaculares, né?
E essa pergunta, eu não sei se esse é o caso, mas talvez ela esteja sendo motivada por essa questão aí da crise do coronavírus, Covid-19, né? E aquela coisa, as pessoas querem perguntar, agora é o fim do mundo? Né? Eu não sei, né? E eu acho que ninguém sabe, porque Cristo disse que ele viria como um ladrão na noite, de surpresa, né? Com certeza são sinais, né? Mas, como eu conversava com alguns amigos lá no seminário, né? Toda vez que a gente fica doente, especialmente quando a gente fica muito doente, nós temos os sinais de morte, né? A gente fica mais fraco, a gente fica mais, fica às vezes menos consciente, às vezes fica totalmente inconsciente, dependendo da gravidade da doença, né? Então, toda vez que a gente fica doente, seja um pouquinho doente ou muito doente, é como se o bafo da morte, né, se aproximasse. Assim, são os sinais da morte aparecem na doença. Mas quase nenhuma doença mata a gente. Só tem uma que mata, que no final essa é a última. Né? Mas a gente passa a vida toda sobrevivendo a uma série de doenças, até que chega um momento em que realmente é o limite determinado por Deus, e dali ali a gente segue o nosso caminho. Né? Mas o que eu quero dizer com isso? Né? A crise que a gente está passando, eu não sei se ela é o fim ou se ela é uma doença. Né? Então, assim, com certeza, muitas coisas que a gente está vendo por aí, rumores de conflitos, guerras, pragas, pestilências, né? Todas essas coisas são sinais do fim do mundo. Isso não significa que o juízo final necessariamente está se aproximando. Eu particularmente penso que não. Né? Eu acho que tem muitos elementos que sugerem que esses sinais são sinais semelhantes, né, ou da mesma natureza que os que a gente vai ver no juízo final, mas eu não acho que a gente está lá ainda não. Né? Eu acho que o que a gente está passando, na verdade, é um pouco um exercício. Né? Deus está perguntando, é como se Deus passasse para a gente um desafio que é mais simples do que o que vai ser quando for o juízo final de verdade, né? Para a gente já ir se acostumando e aprendendo e passar isso para os nossos filhos e netos, para que quando chegar o momento as pessoas tenham memória do que fazer, de como se comportar. Não há dúvida de que há muitos interesses, muita gente mal intencionada, e isso misturado com problemas reais. E essa enorme confusão, não há dúvida, a confusão ela é um produto da ação diabólica. Mas eu acho que ainda faltam alguns elementos, sim, para que seja o juízo final. Se aqui a pergunta tinha alguma coisa a ver com isso. Né? Mas sobre se os cristãos passam pela tribulação, passam. Essa tribulação é o que algumas das denominações evangélicas dizem ser, eu diria que não. Né? E penso não estar cruzando em uma linha ao dizer que também não é o que a Igreja Ortodoxa como um todo pensa. Né? Bianca Lacerda, ela pergunta como manter a fé das pessoas com a baixa popularidade da Igreja e todas as desgraças que estão acontecendo. Como fazer com que os que não creem ou deixarem de crer voltem à Igreja. Olha, isso é uma pergunta bastante complicada. Como fazer com os que não creem ou deixem de crer voltem à igreja, isso é muito, muito complicado. Eu vou começar pela a questão da baixa popularidade e as desgraças que estão acontecendo. E como manter a fé das pessoas. A primeira coisa que eu penso é o seguinte, eu acho que a gente não tem que se preocupar, em primeiro lugar, com a fé das outras pessoas. A gente tem que se preocupar com a nossa. O São Serafim de Sarov, ele dizia que nós temos que nos preocupar em adquirir o Espírito Santo e quando isso acontecer, milhares à nossa volta se converterão. Né? Com isso eu estou dizendo que a missão não é importante, que converter não é importante? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que é uma coisa semelhante ao conselho que nos dão no avião. Né? Qual o conselho que eles dão quando a gente viaja de avião?
que se houver despressurização, vão cair as máscaras. Você primeiro coloca a máscara em você, depois você coloca a máscara na pessoa que está do seu lado, se for uma criança, porque a tendência é que você desmaie quando despressuriza, então para poder ajudar os outros, você tem que primeiro colocar a máscara em você mesmo. Acho que com a fé é uma coisa semelhante. Primeiro a gente coloca a máscara que traz o sopro do Espírito Santo em nós mesmos. E aí com essa força a gente vai poder ajudar os outros, se for isso que Deus tem para nós. Né? De forma geral, né, então assim, sendo tomada essa precaução de início, eu acho que um dos motivos pelo qual as pessoas têm perdido a fé é uma coisa que está um pouco fora do controle da igreja. Tem duas coisas, uma que está fora do controle da igreja e uma que está dentro do controle da igreja. A que está fora do controle da igreja é a seguinte: existe um processo psicológico estudado que é o seguinte: quando você tem muitas opções, isso dá uma paralisia na capacidade de escolha da pessoa. Como assim? Isso foi averiguado com pessoas que vinham de sociedades onde você não tinha produto nenhum e elas se mudavam para uma sociedade onde tinha muitas marcas do mesmo produto. Né? Ou então a sociedade dela passava por uma revolução e normalmente se libertando de uma ditadura, né? E quando voltava a encher as prateleiras de produtos, as pessoas não sabiam o que escolher, né? Porque você tem muitas opções. E a gente passa, às vezes, agora a gente vai consumir alguma coisa, se tiver muitas variantes da mesma coisa, a gente não sabe mais, a gente perde o critério para escolher o que é bom e o que é ruim, o que é melhor e o que é pior. Então o que acontece hoje em dia é que todo mundo tem acesso a todo tipo de religião, a todo tipo de cristianismo, a todo tipo de igreja. Então fica muito difícil para as pessoas chegar ao ponto até mesmo de encontrar qual é o critério que eu deveria usar para discernir que igreja eu vou. E aí a reação normalmente é o tanto faz. Todas as igrejas levam ao mesmo Cristo. Na verdade, isso é uma desistência de escolher. Né? Isso é uma desistência de escolher. Quando a gente diz que tanto faz, que é exatamente o que acontece nessa questão eu não lembro qual é o nome científico para esse fenômeno psicológico, né, mas é o paradoxo das múltiplas escolhas, né? Quer dizer, quando você tem múltiplas escolhas, você não escolhe nada porque tem muita coisa para escolher. Né? Então, eu acho que cabe à Igreja Ortodoxa, em particular, né, ajudar as pessoas a delimitar isso. Né? Existe muita boa vontade, que é muito respeitável, né, na aproximação com as demais igrejas, mas eu acho que falta um pouco de autoconfiança da parte de muitos ortodoxos, no sentido de falar, olha, eu estou aqui e vale a pena e é verdadeiro, porque o que as pessoas ouvem, quem está fora ouve, é que eu estou aqui porque gosto e tanto faz, se você estiver ali ou ali, você vai estar bem também. O que a pessoa está ouvindo todas elas são igualmente sem valor, porque o tanto faz, sempre que você está numa situação de tanto faz, é porque tudo é igualmente sem valor. Isso me lembra aquele desenho, com o nome da Pixar, Os Incríveis, lembra? Que é uma família de super-heróis, né? E aí você tem, são o pai, a mãe, né? E os dois filhos. O pai tem super força, a mãe estica, tem o poder de esticar, o filho tem super velocidade e a filha fica invisível, né? E eles vivem fingindo que não tem superpoderes porque baixou uma lei, né? Naquela história, baixou uma lei em que não podem mais existir super-heróis. Então quem tem superpoderes, como eles, finge que não tem. E aí o filho mais novo, que é o que tem a super velocidade, ele gosta de correr, porque tem super velocidade, né? Mas os pais estão sempre falando para ele não ganhar nenhuma corrida, para ele não se destacar, para ele não mostrar que ele tem algo diferente dos demais. Né? E aí ele pergunta por quê, né? E a mãe vira e fala, porque todo mundo é especial ao seu modo. E o filho responde, se todo mundo é especial, isso significa que ninguém é especial. Eu acho que a Igreja Ortodoxa, essa geração atual da Igreja Ortodoxa está passando por isso.
ela tem muito medo, ela tem muito medo de soar fundamentalista, de soar radical, né? E nisso acaba dizendo que não tem nada de especial e a mensagem que passa é que ninguém é especial, que todo mundo é igualmente sem valor. Então, assim, se perguntar o que precisa para as pessoas poderem voltar a ter fé, eu acho que a gente precisa mostrar que a fé é algo especial, que a fé é algo único, que é algo que só se encontra num lugar e não em outros, né? Porque se você diz que toda comida é igualmente nutritiva, a pessoa vai comer qualquer coisa. Você tem que falar para ela, olha, tem comidas que são um pouco menos nutritivas, tem outras que são ruins para você, né? E ter coragem de falar que, olha, o que você precisa mesmo para viver é isso aqui. Eu acho que a gente precisa dar esse exemplo, né? E essa baixa popularidade da igreja, a gente tem também que lembrar o seguinte, a igreja não é um concurso de popularidade, né? Em muitos momentos da história, a igreja foi minoria e muito provavelmente a gente está entrando num período em que que quem tem fé de verdade vai ser minoria de novo, né? Mesmo passando toda essa crise, o advento da admissibilidade de ser hostil com os cristãos e com a igreja, isso só aumenta, isso se torna assim cada vez mais aceitável para a sociedade. Por quê? Porque a gente diz que a nossa crença é mais uma, e se é uma crença que é mais uma entre outras, não tem diferença, não teria diferença entre igreja ortodoxa, gnomos, duendes. Né? É só mais uma crença de gente supersticiosa. Eu acho que a gente tem que ter a coragem de virar e falar: Jesus Cristo está aqui e não ali. Né? E como manter a fé em face dessas desgraças? Então aqui eu já estou partindo do princípio que a pessoa já tem fé, né, na encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, do nosso Senhor, que ela já vê a igreja como uma continuidade da encarnação do corpo ressurrecto de Cristo, né? E às vezes o que a gente precisa para manter a fé é lembrar o que, em situações, especialmente como as que a gente está vivendo hoje, é lembrar o que São Paísios, né, o Atonita, um santo do século XX, né, uma coisa que ele falou que é muito importante, ele disse assim: eu ficaria louco se eu olhasse ao meu redor e não soubesse que Deus é que vai ter a última palavra. Então a gente tem que manter muito isso na tela, em frente aos nossos olhos. Né? Nós temos que lembrar que não importa o que aconteça, Deus vai ter a última palavra. Sempre. Né? Não existe confusão que seja grande o suficiente para sobrecarregar Deus. Entendeu? Se o mundo inteiro, se todas as pessoas estiverem vivendo na mais profunda confusão, isso daí diante da luz esclarecedora de Deus é menos do que um grão de areia. Né? Então, é como se fosse um pontinho menor que a ponta de um alfinete de escuridão diante da luz de Deus que é do tamanho do universo. Então, toda a confusão do mundo, a gente tem também que se disciplinar, né, a evitar ficar ouvindo, especialmente informação repetida. A gente já sabe que o problema está aí. A gente já sabe que o que a gente pode fazer é limitado devido às nossas forças e às nossas capacidades. E eu sozinho não tenho como resolver o problema do mundo. Né? Mas se a gente fica vendo e ouvindo, a gente acaba adquirindo o sentimento de que eu posso fazer algo para resolver o mundo. E aí entra o desespero, aí entra a angústia, a ansiedade, a depressão. E não é isso. Né? A gente tem que cuidar daquilo que está ao nosso alcance, né? Ajudar as pessoas que estão ao nosso alcance a ajudar, e lembrar que Deus é que vai ter a palavra final. Deus está no controle. Né? Não tem nada fora do controle de Deus. Pode estar fora da nossa capacidade de entendimento, mas quando algo foge da nossa capacidade de entendimento, a gente confia em Deus.
Deixa eu ver aqui algumas perguntas que o pessoal está fazendo no chat. Indiana, é chá na caneca. Aí a Andrea está perguntando o que dizer para as pessoas que criticam que as religiões são formas de controle do ser humano. A primeira coisa é saber que elas podem ser. Né? Assim, a gente não pode também achar que não pode. Assim, a melhor forma da gente defender a verdadeira religião é compreender que, infelizmente, algumas pessoas mal intencionadas elas vão utilizar e abusar da fé das pessoas. Né? A gente não pode fechar os olhos para o fato de que isso acontece. Né? O que a gente tem que lembrar também é que não são só as religiões. Né? Você tem muita falsa ciência, você tem muita falsa ideologia, você tem muita política. A religião, assim, o abuso que é feito da religião não é uma coisa exclusiva da religião. Eu acho que a coisa mais importante aí no caso é esse. Né? Porque as pessoas que falam isso falam como se a religião fosse uma coisa especialmente ruim, né? E que se a gente vivesse um mundo científico, aí ninguém seria abusado intelectualmente, ninguém seria abusado na sua confiança, e não é bem assim, né? Muita gente confia em médicos, confia em autoridades médicas, e essas autoridades médicas abusam da confiança da pessoa. Então, não é só a religião. Né? A religião bem vivida, né? Mesmo várias das religiões que não são nem cristãs, mesmo essas religiões, se elas forem bem vividas, elas podem ser positivas na vida de uma pessoa. Né? Eu não creio que elas vão trazer salvação, mas elas podem trazer um certo crescimento humano e psicológico. Né? Mesmo que elas não tragam a salvação no sentido cristão do termo, no sentido ortodoxo. E é nesse sentido que, por exemplo, a gente distingue religiões não cristãs que são positivas e negativas. Né? Tem religiões que, mesmo não sendo verdadeiras no sentido da salvação, elas são verdadeiras no sentido psicológico, no sentido social. Né? E até possuem algum conteúdo incompleto de verdades metafísicas. E outras são completamente autodestrutivas, né? ou engodos totais. Então a gente tem que fazer essas distinções. Né? Espero que tenha respondido aí, vamos ver. E ainda na pergunta da Bianca, o que fazer com os que não creem ou deixaram de crer e voltem à igreja? Eu acho que a primeira coisa muito embora seja necessário que se cuide dessas pessoas, não significa que eu ou você individualmente temos que cuidar. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem 2 conselhos que Jesus dá a respeito da missão. Né? O primeiro é que ele vira e fala, né, para ir e batizar e pregar e ir de cidade em cidade, né? Como é que eles poderão crer se não lhes for ensinado, ele diz, né? Mas ele também diz o seguinte, ele diz que se não te ouvirem, para você sair daquela cidade, bater o pó da sola do pé e ir para outra cidade. Então o que ele está falando é o seguinte, fale para o maior número de pessoas possível. Mas se elas não quiserem dar ouvido, não perca tempo insistindo. E por que ele fala isso? A gente vê depois, Paulo também diz isso nas epístolas, que tem pessoas para quem ele fez a pregação inicial, mas hoje quem cuida da comunidade é outra pessoa. É aquela questão, quem semeia é um, quem cultiva é outro, e quem colhe ainda é outro. Né? E o que ele está falando aí? Ele está falando dos níveis de maturidade das comunidades, né? Mas ele está falando o seguinte, assim, a gente tem que semear em toda parte, mas não significa que somos nós que vamos ver essa coisa amadurecer. E às vezes a pessoa vai ouvir uma palavra de nós e ela vai rejeitar, vai ser resistente, vai até nos afastar do convívio com ela e talvez a gente nunca mais veja essa pessoa, mas aquela palavra vai ficar no coração dela. E o Espírito Santo vai enviar outra pessoa para ela que vai dar continuidade a esse trabalho, quando ela estiver preparada, quando ela estiver aberta. Então, assim, eu acho que a gente tem que se preocupar menos com o que a gente pode fazer e pensar no que a gente deve fazer. O que a gente deve fazer é semear.
semear por toda parte, e se aprouver a Deus que a gente participe do cultivo e testemunhe a colheita dos nossos esforços, né? A gente vai ver isso, né? A gente tem que semear em toda parte. E semear também não é ser chato, não é ser proselitista, né? A principal forma de semear é com o exemplo de vida, na forma como a gente impacta a vida das pessoas, né? E quando houver oportunidade, quando for conveniente, né? Conveniente do ponto de vista espiritual, não estou falando do conveniente do ponto de vista material, quando der dinheiro, ou quando for confortável, não. Às vezes a gente vai ter que fazer isso ao custo do conforto, ao custo do bem-estar físico, né? Mas quando houver assim, a circunstância espiritual correta para a pessoa ouvir, a gente fala, né? Espero que tenha respondido aí. Aí a gente chega aqui na pergunta do Tiago Nunes, que gostaria que falasse mais sobre como ocorre o reconhecimento dos concílios ecumênicos, que eles foram inerrantes. Qual é o critério para discernir a atuação do Espírito Santo neste e não naquele? Uma vez eu perguntei se eles eram infalíveis e o senhor disse que esse conceito não existe. De fato, não existe esse conceito de infalibilidade. O Ocidente ele trabalha muito com essa ideia de é impossível de errar, né? Então vai acreditar que o Papa é infalível quando ele está fazendo proclamações ex-cátedra sobre moral e dogma, e de forma análoga, né, os protestantes vão crer que a Bíblia é inerrante. Ou seja, sempre tem um elemento material, né, no mundo que é incapaz de errar, ainda que seja de forma limitada, né? A Igreja Ortodoxa não trabalha com esse conceito. Quem é infalível e inerrante, de acordo com a Igreja Ortodoxa, é o Espírito Santo que governa a Igreja, né? Jesus Cristo foi bem claro, bastante explícito, bem direto, quando ele disse que ele enviaria o Consolador, né? Que ele nos daria todas as respostas que faltavam. Ele nos explicaria coisas que ainda não haviam sido ditas. Esse Consolador é o Espírito Santo, né? Não é um bispo, não é um concílio e não é um livro, né? É o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo fala mais claramente, evidentemente, nos santos, né? Mas aí você tem aquele paradoxo. Para você reconhecer um santo, você já tem que ter também um certo toque do próprio ethos ortodoxo na sua vida, né? Senão você não vai reconhecer. Mas é por isso que você tem a ideia do consenso dos pais. O que é o consenso dos pais da igreja? É você ver em que sentido, não tanto em termos de conteúdo textual, mas em que sentido espiritual os pais convergem e concordam entre si, os pais da igreja, ou seja, os grandes santos, que além de serem grandes santos, também deixaram grandes obras que, pela sua qualidade, enquanto obra textual, enquanto documento, acabaram sobrevivendo aos séculos aí, né? Então, um concílio ele é reconhecido como um concílio ecumênico por um novo concílio ecumênico, também é meio paradoxal, né? Ou seja, porque você não tem, né, as pessoas falam 7 concílios ecumênicos e muitas vezes as pessoas têm a impressão de que esses 7 concílios ecumênicos eles sabiam que eram ecumênicos no início, durante, depois, e quando terminou todo mundo reconheceu como ecumênico e não teve nenhum outro concílio além desses 7. Quando na verdade houveram vários concílios, né, locais e tal, alguns universais, que depois se reconheceu que eles não eram concílios ecumênicos, que eles não eram concílios inspirados, né? Então, mais ou menos o que acontece é aquela história de a verdade é filha do tempo, né? Então a igreja, depois de anos, às vezes séculos, ela acaba reconhecendo que isso, através da inspiração do Espírito Santo, né? Ela consensualmente acaba reconhecendo que um determinado concílio que se proclamou ecumênico de fato era ecumênico, ou um outro que se proclamou ecumênico não era, né? O exemplo mais claro aí é o 8º concílio ecumênico, porque você teve em 869, né, você teve um concílio ecumênico
que se proclamou ecumênico, né? E depois, em 879, você teve um novo concílio ecumênico que a Igreja Ortodoxa considera o oitavo até hoje, isso em 879 e 880. E ele falou que o anterior não tinha sido ecumênico coisa nenhuma, o ecumênico era esse agora, né? E esse oitavo concílio ecumênico, a gente sabe que é ecumênico porque você tem documentos posteriores que o reconhecem como concílio ecumênico. Inclusive, no século XIX, você tem encíclicas patriarcais falando a respeito do oitavo concílio ecumênico. E o oitavo concílio ecumênico, ele reconhece o sétimo reconhece o sexto reconhece o quinto e assim por diante, né? Então não existe uma ideia de infalibilidade, o concílio é infalível, o pastor, o padre é infalível, o papa é infalível, o patriarca é infalível, ou as escrituras são infalíveis. Infalível é só Deus. E a infalibilidade divina se manifesta na igreja através da governança do Espírito Santo. Tanto que uma crítica que tem um filósofo grego do século XX, está vivo ainda, que é o Christos Ianaras, né? O argumento dele é o seguinte, é que o Ocidente esqueceu da plenitude do papel do Espírito Santo na governança da igreja. Em parte por causa do problema do filioque, porque coloca o Espírito Santo como uma pessoa à parte na Trindade, né? E aí ele diz, eu não lembro em qual artigo, que ele está falando no caso do Papa, né? Mas a gente poderia falar da Bíblia também, né? Que o Ocidente, como ele não tem mais esse governante infalível, não é que ele não tem, evidentemente ele acredita, mas ele não vê essa relação da infalibilidade do Espírito Santo na governança da igreja. E aí fica faltando essa governança infalível, né? Então precisa ser o Papa, ou precisa ser a Bíblia, ou em algumas denominações protestantes acaba sendo o concílio lá que eles criam, né? Alguns ortodoxos, às vezes, equivocadamente acham que os concílios são infalíveis, mas não tem nada no mundo que é infalível. Só Deus é infalível, o Espírito Santo é infalível e ele governa infalivelmente a igreja. A resposta é essa, né? Espero que tenha ficado claro, né? A Mônica Diegues Passos diz, não sei se esse assunto pode ser tratado aqui, sobre a igreja fazer parte da elite mundial, com a sua estratégia de implantar a nova ordem mundial, sobre o afastamento do Papa Bento. Perdoe-me se for impróprio, obrigado. Não é impróprio, é tudo uma questão de como a gente aborda o assunto. Então tem três coisas aqui, né? Essa questão de elite mundial, nova ordem mundial e o afastamento do Papa Bento XVI. A questão do Papa Bento XVI é um pouco mais espinhosa, porque como é um assunto da Igreja Católica Romana, não é muito apropriado que a gente fique, eu como ortodoxo, vai ficar falando sobre isso, né? Mas eu vou falar então sobre a questão de nova ordem mundial e sobre a Igreja fazer parte dessa elite. Não, a Igreja não faz parte de nenhuma elite mundial, de nenhuma nova ordem mundial, né? A Igreja é a continuação do corpo ressurrecto de Cristo, é uma continuação da encarnação, né? É o corpo divino humano de Deus na Terra, né? Como a gente diz, o corpo teantrópico. Deixa eu ter que mexer aqui porque está apagando ali. Então, a igreja não faz parte de nenhuma nova ordem mundial, nem de nada assim. Para a gente falar de elite mundial, né, e de nova ordem mundial, a gente tem que definir bastante bem esses termos, porque eles são termos que são usados de forma muito solta. Cada pessoa quer dizer uma coisa completamente diferente com esses termos. Então deixa eu definir para vocês entenderem bem do que eu estou falando. Se eu falar de nova ordem mundial aqui, eu estou falando da estrutura geopolítica mundial que se estabeleceu depois da queda da União Soviética, né? É lícito você chamar essa nova ordem geopolítica de nova ordem mundial, porque o Bush pai, no seu discurso, falou exatamente isso, que com a queda da União Soviética, né, se tinha a oportunidade de criar uma nova ordem mundial, que era diferente daquela ordem anterior, na qual havia a Guerra Fria, né? E isso provocaria, como provocou de fato, o rearranjo das relações entre as nações, entre as organizações, entre as pessoas. Então teve um novo arranjo
de organização mundial que acontece ali na década de 90. Né? Ele perdura ainda no início dos anos 2000 e a gente pode dizer que ele está em decadência de uns 7 anos para cá, de uns 8, 7 anos para cá. Né? Quais são as evidências dessa decadência da ordem geopolítica da década de 90, que é o que eu chamo de nova ordem mundial? Você tem a eleição de diversos líderes nacionais populistas ao redor do mundo, não é só o Bolsonaro. Você tem o Orbán na Hungria, você tem o Trump nos Estados Unidos, quase teve o Salvini na Itália, talvez ele acabe voltando depois disso. Né? Você tem o Boris Johnson na Inglaterra e outras figuras menores, né, em outros países da Europa. Você tem o próprio Brexit, né, a saída da Inglaterra da União Europeia. Então, todas essas movimentações, né, são indícios de um rearranjo na ordem geopolítica mundial. Né? Quanto à elite global, o que é a elite global? A elite global, o que eu entendo é o seguinte: são um grupo de pessoas e organizações e empresas cujo patrimônio e influência se estendem por vários países sem depender de nenhum em particular. Né? Você tem bilionários que são mais poderosos do que os países mais pobres. Né? Eles têm mais dinheiro sozinhos como indivíduos do que determinados países inteiros. Né? O país mais pobre do mundo, se eu não me engano, não sei se é Sierra Leone, ou não sei. Eu sei que o PIB do país mais pobre do mundo é da ordem de 680 milhões de dólares. E tem muita gente por aí que tem mais do que 680 milhões de dólares na conta. E muita empresa que tem muito mais do que 680 milhões de dólares. Então, esses super ricos, sejam indivíduos, sejam famílias ou sejam empresas, que não dependem de nenhum país em particular e são mais poderosos do que alguns países, eles podem ser chamados de elite global. Então a igreja faz parte disso? Não. De modo nenhum. Você pode ter indivíduos, né, que participam da rede de influência desses jogadores. Né? Você pode, com certeza, os devem existir. Né? Mas a igreja como um todo não é uma parte disso. Né? Nem a igreja ortodoxa, nem a igreja romana, nem as igrejas protestantes como um todo. Né? Muito embora no caso das igrejas protestantes, como você tem muitas igrejas pequenininhas, as menorzinhas podem acabar sendo absorvidas, né? Mas o movimento protestante como um todo não é. Então, como que fica a relação da igreja com essas forças? A igreja, como Cristo prometeu, ela vai existir até o fim do mundo. Essas coisas não. Não tem bilhão que seja capaz de proteger ninguém da morte. Não tem trilhão que seja capaz de impedir um império de cair. Né? Eles podem ficar aí atazanando a gente por muito tempo, mas eles vão cair. A igreja não vai cair nunca. Né? É aquela história. Deus vai ter a palavra final. Tem uma aqui da Damares Martins, só que ficou incompleto aqui na minha anotação. Ela veio e fala assim, não é bem uma pergunta, mas uma sugestão de um tema. A situação dos convertidos no Brasil que não tiveram uma herança de criação dos costumes ortodoxos. Aí deixa eu ver se eu consigo voltar aqui na pergunta original para ver a pergunta inteira. Porque aqui ficou cortado. Eu imprimi e cortou. Espero que não faça cair também a live, né? Deixa eu ver aqui. Tá lá. A situação dos convertidos no Brasil que não tiveram uma herança de criação de costumes ortodoxos, que não são de descendência ucraniana, grega ou alguma outra. Como construir uma cultura familiar ortodoxa para que os filhos não precisem passar pela mesma condição de começar tudo do zero. Eu percebi que várias igrejas ortodoxas que eu fui têm costumes e tradições diferentes. Como distinguir o que é a tradição da igreja e o que é costume local? Ao mesmo tempo, de certa forma, as tradições locais também são parte da religião. Como adaptar esses costumes para a realidade do Brasil? Damares, a minha resposta para você
É muito simples. Isso daí é o trabalho para várias e várias gerações, né? Vocês me perderam? Vocês estão me vendo ainda? Porque ele me mandou uma mensagem aqui perguntando se eu quero continuar. Eu disse que sim. Mas me cortou, por acaso? Sim? Não? Alguém manda um oi aí no chat, responde alguma coisa que eu não consigo ver aqui. Tá tudo certo aí, beleza. Obrigado, Cláudio. Então, continuando aqui a resposta da Damares, essa questão de como criar uma cultura ortodoxa, viver uma vida ortodoxa no lar. Bom, a gente vai criar isso basicamente na raça, né? Eu costumo dizer o seguinte, a melhor forma não sei em que igreja você vai, tente imitar da melhor forma possível os costumes que você recebeu, né? Essa daí é uma pergunta semelhante assim, como é que a minha casa vai ter a minha cara e não a cara do meu pai, da minha mãe, né? Ser tudo uma cópia. A questão é muito simples. Só vai ter a sua cara se você não renegar as coisas que você recebeu do seu pai e da sua mãe, né? Então, assim, se você estiver preocupado em falar, eu quero fazer tudo diferente do meu pai, eu quero fazer tudo diferente da minha mãe, você vai acabar fazendo uma coisa muito esquisita, né? Então, não renegue isso. Então, não sei, por exemplo, se você está indo numa igreja ucraniana, tente seguir os hábitos deles, de como eles vivem a cultura, como eles vivem a ortodoxia no dia a dia, né? Porque o que vai acontecer? Você vai receber isso, você vai tentar imitar, não vai conseguir, mas na medida em que você for criando soluções para aqueles pontos que você não consegue, ou não tem tempo, ou não sabe como, essas coisas vão começar a se incorporar. Ou seja, tente imitar da melhor forma possível e veja naqueles pontos que você não consegue, não fracassos, porque não são fracassos, mas são oportunidades de aparecer algo novo, porque assim, uma cultura ortodoxa brasileira só vai surgir com os séculos, né, de forma orgânica, espontânea. E eu vou dar um exemplo muito claro. Por exemplo, às vezes, quando tem dia de jejum, né, eu como só um feijão com forte, com substância, né, com farinha ali, com a pimentinha, né, e isso não é uma comida típica de jejum de nenhum país ortodoxo, porque fazer tutu de feijão é coisa de brasileiro. E de onde que eu fiz isso? Falei, não tem como imitar todas as receitas de época de jejum que eles têm. E também tem que comer alguma coisa que seja forte, que dê substância, né? E aí eu encontrei no tutu de feijão uma saída. Significa que você tem que fazer tutu de feijão também? Não, você vai ter alguma coisa que você conheça que se preste a isso. Então, por exemplo, uma coisa que é geral é você ter um canto de oração, né, chamado canto dos ícones na sua casa. Agora, significa que se você vai pôr uma lâmpadazinha igualzinha à lâmpada grega ou que você viu numa casa ucraniana, não sei, você precisa pôr uma coisinha ali para iluminar os ícones. E o que vai ser? Eu não sei, vai ser alguma coisa, né? Nesse ponto também, a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo. E isso, adaptar os exemplos, isso aí que o Paulo falou, né? Não tem essa parte aí, não tem uma receita de bolo, né? Assim, uma coisa que é interessante é procurar conhecer o maior número possível de tradições domésticas das várias culturas ortodoxas. A vantagem que a gente tem aqui no Brasil é que nós temos os gregos, temos os árabes, temos os ucranianos, temos os russos, né? Então, são muitas culturas para a gente poder aprender e absorver, né? E inventar na hora o que for preciso, né? Por exemplo, eu soube de um pessoal aí que lá no Rio de Janeiro, né, no dia de Cosme e Damião ortodoxo, eles botaram o ícone na porta e distribuíram um doce, que é uma tradição lá no Rio de Janeiro, você distribui doce no dia de Cosme e Damião.
para as crianças, né? Então eles deram doce para as crianças no dia de Cosme e Damião ortodoxo, tinham o ícone de Cosme e Damião e uma coisa incrível aconteceu. As pessoas beijavam o ícone sem nem alguém, sem que ninguém que fosse ortodoxo tivesse dito para as pessoas que era para beijar o ícone. As pessoas beijavam sozinhas, né? Então, isso é uma solução? Você coloca lá um ícone de São Cosme e São Damião, no dia de Cosme e Damião ortodoxo, faz uma distribuição de doces, e pronto, isso daí vira uma tradição local, né? Isso daí a gente não precisa, não é o principal, não. E para a gente poder ter isso no dia a dia, como eu falei, é importante que a gente pegue os exemplos e tente imitá-los, e dessa tentativa de imitação vai sair a originalidade, né? A originalidade é filha da imitação, eles não são coisas contrárias, né? Uma coisa que tem muito material para a vida ortodoxa em família que você vai encontrar é em inglês da parte dos ortodoxos americanos, né? A André está pedindo ali para falar do ícone da Sagrada Família que algumas lojas vendem para o público ortodoxo. Isso aí é polêmico, né? Toda vez que eu posto qualquer coisa sobre isso, o pessoal vem reclamar comigo, né? Então, assim, vamos falar isso de forma delicada, né? Mas, assim, existe um grande respeito na Igreja Ortodoxa por São José, pela Santíssima Virgem, pela Theotokos, pelo Menino Jesus, né? Mas a tradição ortodoxa em si reconhece como um exemplo de família santa a família composta por Santa Ana, São Joaquim e a Virgem Maria, quer dizer, a mãe da Virgem Maria, o pai da Virgem Maria e a Virgem Maria, né? Por que isso? Porque a tradição ortodoxa coloca as relações entre a Virgem Maria, Jesus Cristo e São José não exatamente como uma família. É óbvio que existia um amor fraternal entre eles, mas o hino que o pessoal gosta muito, que é o Agni Partheni, né, a gente repete muito o verso, né, Here Nymphia Nymphefte. Né? O que significa Here Nymphia Nymphefte? É ave, né, noiva e inesposada. Né? Maria noivou com José, mas não casou, porque o casamento, pela lei judaica, só se consuma através das relações carnais, né? Existe aí, né, na Igreja Romana, a ideia, se eu não me engano, é defendida inclusive por Tomás de Aquino, né? Que ele fala, o amor perfeito não é carnal, e portanto o casamento perfeito também não é carnal, e portanto é válido dizer que José e Maria são casados perfeitamente, embora não tenha consumação carnal. Bom, e aí vem a ideia do tal do casamento josefino, né? Se é que é esse o nome também, que é um casamento em que os parceiros não têm relações sexuais, que também existe na Igreja Ortodoxa, diga-se de passagem, mas não é uma coisa que seja tão destacada assim, né? Mas a questão é a seguinte, né? A tradição ortodoxa preserva a Virgem Maria tendo concebido Jesus Cristo quando ela tinha por volta de 14, 15 anos, e São José era um protetor dela, ele já estava na terceira idade, né? O pessoal fala de 80 anos, mas isso pode ser um número simbólico, não se sabe se é 80 anos exatamente. Mas era um cara que estava na terceira idade já, era viúvo, né? A primeira esposa dele já tinha falecido, ele já tinha filhos, Tiago era o mais velho, né? O Judas não, os Iscariotes, né? O Judas Tadeu. Isso a gente vê no ícone da ida da família não, no caso, né? da ida de Maria e José para o Egito, que muitas vezes você vê São Tiago puxando o burrinho. E às vezes você vê São Tiago e São Judas Tadeu, os dois juntos ali, né? Porque são filhos de José. Então são irmãos de criação de Jesus Cristo. E aí, assim, por que existe essa ambiguidade? Jesus tinha ou não tinha irmãos? Ele não tinha irmãos físicos, mas tinha irmãos de criação, né?
Então, assim, São José, ele é o primeiro devoto de Maria, né? Ele é o primeiro devoto de Maria. E um devoto de Maria não pensaria nela como uma esposa, né? O Evangelho de Lucas ele é muito claro com os paralelos que ele faz, né, que a Virgem Maria ela é a arca da nova aliança. Se você for analisar, né, isso tem lá no meu blog, se você for analisar os versos de São Lucas, ele está propositadamente fazendo um paralelo entre a movimentação de Maria e a movimentação da arca, né? Tanto que Davi, quando vê a arca, ele pula de alegria, e São João Batista também pula de alegria no ventre quando ele vê a chegada de Jesus ainda no ventre de Maria. Porque Maria ela é a arca da nova aliança. E qual é uma das características da arca? Você não encosta nela. Se vocês lembrarem, no Antigo Testamento, né, tem uma pessoa que encostou na arca e o cara foi fulminado ali mesmo por simplesmente ter encostado na arca. Então José sabia disso. José sabia, assim, desde o momento que ele entendeu a missão de Maria, a partir daquele momento, né, ele entende que ela é a nova arca. Então ele trata Maria como a nova arca. Então ele é um protetor de Maria, ele é um protetor de Cristo, né? Mas ele não é marido, ele é noivo. O que a tradição conta era exatamente que Maria não queria casar, porque ela queria uma vida devotada a Cristo, né? Não existia a figura da freira naquela época, né? Ou você era uma menina, ou você era uma mulher madura que tinha que estar casada e tendo filhos, ou você era uma viúva, não tinha outra opção, né? E Maria queria viver uma vida de devoção a Deus. Então não tinha opção dela se tornar freira, dela viver celibatária sozinha, né? E os pais dela então teriam arranjado o casamento com um idoso, né? Um noivado com um idoso, São José, porque sendo idoso ele iria falecer logo, ela se tornaria uma viúva e ela poderia, portanto, viver inteiramente devotada, sem que isso causasse escândalo nenhum na sociedade da época, né? E o exemplo de família, propriamente dito, é o exemplo de Santa Ana, São Joaquim e a Virgem Maria, que foi concebida através de formas naturais, né? E muito embora ela tenha sido um nascimento milagroso, porque ela foi concebida na terceira idade dos pais, né? Mas foi concebida através dos meios naturais. Não houve uma intervenção divina na concepção dela, como houve no caso de Jesus. Ela foi concebida de um homem e uma mulher. Então ali você tem uma família que é exemplar, porque até que é o seguinte, você pode se mirar no exemplo de Santa Ana e São Joaquim, que criaram uma boa filha, uma boa e santa filha. Você pode aspirar a ter um filho que se assemelhe à Virgem Maria, mas você não tem como aspirar a ter um filho que seja um homem-deus, que seja a segunda pessoa da Trindade, entendeu? Não tem criação boa o suficiente que vai fazer isso acontecer. Mas você pode ter uma criação boa o suficiente que cria uma Virgem Maria, né? Não vai chegar perto, mas ainda assim é mais possível, né? Deixa eu ver aqui, estão fazendo umas perguntas aqui no chat. Peraí, deixa eu ver. Aqui. Deixa eu ver aqui. Falar sobre a oração de Maria, qual oração? Tem várias. Tem um apócrifo que fala que São José viveu até os 111 anos. Bom, a ideia é que com São José viveu bastante tempo. Agora, será que ele realmente noivou com Maria quando tinha 80 anos e viveu ainda mais 31 anos e tal? Ou seja, teria morrido quando Jesus estava com 31 também, né? Esses números, assim, a gente tem que ter cuidado. É possível, não é impossível alguém viver 111 anos, né? Mas muitas vezes eles têm valor simbólico, né? 80 remete ao 8, que é o dia da nova criação, 111 é um número que remete à Trindade, porque é o 1 3 vezes. Assim, do ponto de vista histórico, se é o que a gente está procurando, José, quando
José, quando conheceu Maria, que estava com 14 ou 15 anos, José já era um senhor na sua terceira idade, já era viúvo. Já tinha filhos que eram mais velhos do que Maria. E ele fez isso apenas para proteger a jovenzinha, proteger o intento que ela tinha de viver uma vida dedicada a Deus sem que isso causasse escândalo na sociedade. Né? Deixa eu ver. Aí a Cláudia pergunta aqui. Já que estamos nessa época de coronavírus, você poderia esclarecer a impossibilidade de se contrair o vírus ou qualquer doença ao comungar? Me espanta ver que até paroquianos mais velhos que foram criados dentro da igreja, que são filhos e netos de ortodoxos, não têm esse discernimento. Esclarecer a impossibilidade eu não posso não, porque é milagre. Né? Assim, faz parte da fé. Nunca, você não tem notícia de que a comunhão tenha sido vetor de doença em qualquer momento da história que seja. E mais importante do que isso, o padre, ele sempre consome os dons depois que sobram, depois que todo mundo consumiu. Então, depois que todo mundo comungou, o padre vai lá e termina de ingerir a comunhão e tomar o sangue de Cristo de todo mundo que encostou no cálice, de todo mundo que tomou ali. E você não tem uma incidência maior de doença também dos padres. Nunca, em nenhum lugar, nem quando você teve peste negra, nem nada disso, você não tem o corpo e o sangue de Cristo sendo vetor de doença. Aí você fala, como que não? Bom, não sei, é milagre, é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele dá vida, ele não dá morte, ele não dá doença. Isso é um fato. Agora, como esse fato se passa, né, não sei, nem ninguém sabe, é um milagre. Mas, de fato, é um problema sério se a pessoa de fé, é um problema sério de fé, se a pessoa não acredita, se a pessoa acredita que o fruto da vida pode transmitir a morte. Né? Isso não significa que todo o ambiente eclesiástico está imune a isso. Né? Quer dizer, as pessoas pegam doenças em mosteiros, pegam doenças na igreja e tal, porque as pessoas estão convivendo umas com as outras ali. Então, algum cuidado nesse sentido é necessário. Mas, a ponto de se recusar a comunhão porque com medo de que a comunhão em si mesma transmita doença, isso é um problema sério de fé. A pessoa pode falar, olha, eu não tenho fé mesmo, não acredito. Bom, aí é outro assunto. Mas se você acredita que a Santa Comunhão é o corpo e o sangue de Cristo, de fato, né, não como símbolo, né, não eu não lembro como é que tem uma denominação protestante aí que diz que continua sendo pão e continua sendo vinho, mas existe uma sobreposição do corpo de Cristo ali. Não é isso. A Igreja Ortodoxa não acredita em nada disso. Ela acredita que ali está o corpo e o sangue de Cristo. Eles são o fruto da vida, o fruto da árvore da vida. Né? E eles estão ali para dar vida eterna. Né? São João 6. Né? Quem não comer o meu corpo e não beber o meu sangue não terá a vida eterna. Eles são o fruto da árvore da vida. Eles dão vida e não morte e não doença. É isso. O Wagner pergunta, eu gostaria de saber qual é o livro ou documento que relata a invasão dos templários à Grécia saqueando o país. Acho que você está falando da Quarta Cruzada? Não sei, vários. Não tem aqui, eu não fiz anotações antes de vir para cá, não lembro nenhum livro em particular, mas na Quarta Cruzada, quando teve a invasão de Constantinopla, isso está bem documentado em vários livros, é um evento histórico bem conhecido, não tem nada de muito hermético nisso aí não. A Alessandra Kelly pergunta quais igrejas católicas tem no Brasil. A diferença entre a igreja romana e a ortodoxa. Bom, depende do que você chama de igreja católica. Né? Se você chama a igreja, se você associa a igreja católica
Eu já respondo, Douglas. Se você chamar a Igreja Católica apenas as igrejas que estão sob o Papa, então só existe uma, né? Que é a Igreja Católica Romana e as igrejas, como é que eles falam? É sui iuris, mas tem um outro nome. Especiais. As igrejas, você tem uma igreja melquita, você tem a igreja maronita, você tem a igreja greco-ucraína, né, que estão submetidas ao Papa, então elas conjuntamente formam o que eles mesmos entendem ser a Igreja Católica. Além disso, você tem a Igreja Ortodoxa, que ela também se reconhece como sendo a Igreja Católica, né, e aí nesse caso a Igreja Romana e as suas igrejas a elas submetidas não seriam a Igreja Católica. E você tem as igrejas não calcedonianas, que também se consideram a Igreja Católica, e nem a Ortodoxa nem a Romana seria. E aí, esse é o caso de entendimento do entendimento próprio de cada igreja em si. Mas se você estiver falando católica como uma categoria em contraste com os protestantes, por exemplo, né, que seriam as igrejas do primeiro milênio, então você teria pelo menos essas três, né? A Igreja Católica Ortodoxa, a Igreja Católica Romana e as igrejas católicas não calcedonianas, né? Talvez os anglicanos gostariam de serem incluídos nisso aí também, nesse caso seriam 4. Não sei se era exatamente isso que você estava perguntando, não. Se não for, pode pôr aí no chat. Deixa eu ver aqui. O Douglas perguntou: Fábio, eu tenho notado um certo medo dos sacerdotes católicos romanos em abrir as igrejas nesse período. Você tem ocorrido na Igreja Ortodoxa também? Douglas, assim, tem medo da parte de alguns, mas não é só medo. Isso daí é a ordem vinda da alta hierarquia, né? Assim, são os bispos e os arcebispos que acatam o consenso e aí mandam os padres fecharem as igrejas, né? Então, sim, isso tem acontecido. Em alguns países ortodoxos as pessoas têm desobedecido, né? Isso aconteceu bastante na Grécia. Já teve bispo que foi preso e tudo. Teve padre que foi preso. Essa semana aí os fiéis foram na frente da sede da igreja grega em Atenas. Estavam gritando lá coisas graves, né? O pessoal juntou, fez um protesto lá, fez uma manifestação e estavam falando, pastores, nos digam a quem vocês servem. Essa era a palavra de ordem, né? Então, acontece, tem acontecido, mas também tem uma pressão muito forte do povo para que as igrejas sejam abertas de novo. Não de forma irresponsável, né? Mas existem modos e modos de você poder realizar a liturgia e realizar a distribuição da comunhão, né? Não precisa fechar. As igrejas, evidentemente, existe uma certa má vontade da parte de pessoas, muitos governos, que consideram serviços muito menos importantes, consideram que eles podem ser abertos e querem manter as igrejas fechadas, né? Ou seja, é uma má disposição, uma ideia de pensar que a igreja é superstição, a igreja é inútil, não serve para nada, é o ópio do povo, então quanto mais fechada ficar melhor. É óbvio que é uma má vontade, as pessoas percebem isso, espero eu que os bispos também percebam isso e eles entendam isso, né? Você pode perfeitamente abrir as igrejas, pedir para as pessoas manterem distância, e fazer uma distribuição da comunhão um pouco mais organizada, não porque a comunhão ofereça algum risco, ela em si não oferece risco nenhum, mas fazer a coisa de forma ordenada, né? O Henrique pergunta, tem uma passividade menor? Depende, Henrique, porque assim, eu estou dando o exemplo da Grécia, mas a Grécia é lá do outro lado do mundo, né? Nenhum ortodoxo aqui no Brasil protestou. E aí? É uma questão de ser ortodoxo ou é uma questão de ser brasileiro? E o povo americano teve, assim, ninguém protestou, mas eles botaram muita pressão no sínodo deles,
a ponto que saiu um documento do sínodo da Igreja Ortodoxa lá nos Estados Unidos dizendo que a gente vai abrir, ouvimos a dor dos nossos fiéis e vamos abrir e tal. Mas aí fica aquela pergunta, porque é ortodoxo ou porque... Né? Então, assim, não dá para falar exatamente, não sei se dá para falar que é ortodoxia ou catolicismo, ou se é porque é grego e brasileiro, americano e brasileiro. Eu sei que, assim, qualquer que seja o motivo, tem passividade demais da parte dos fiéis, muito em parte, infelizmente, porque, apesar da gente chamar de fiéis, não tem tanta fé assim, né? Ou tem uma fé imatura. Não quero dizer que as pessoas não têm fé, mas às vezes a gente tem uma fé imatura que, quando é testada, né, vacila. Por que a Igreja Ortodoxa não reconhece a autoridade do Papa? Porque a Igreja Ortodoxa, sendo uma igreja do primeiro milênio, assim como todas as igrejas do primeiro milênio, exceto Roma, ela lembra como as coisas funcionavam no primeiro milênio e não é do jeito que Roma passou a acreditar que deveria ser a partir da Idade Média. Ela simplesmente lembra como foi. É verdade, André. Tem várias gente que concorda com os governantes. O problema não é nem concordar com os governantes. O problema é... Acho que o que é mais chocante é o fato que as pessoas não tentam nem buscar uma solução. Elas fecham de cara. O fato que as pessoas simplesmente fecham a igreja sem nem tentar buscar uma solução, isso que é o chocante. Porque as pessoas poderiam dizer, não, tudo bem, o vírus não se transmite através da comunhão, mas você não quer aglomerar pessoas e tal. Você vê, lá na Geórgia, o que o pessoal fez? Eles fizeram a liturgia com as pessoas afastadas até no pátio. Mas eles fizeram a liturgia, a coisa era toda no pátio, então as pessoas ficavam longe umas da outra, e ia um de cada vez receber a comunhão. Então não tinha aglomeração, as pessoas estavam de máscara, só tirava a máscara para pegar a comunhão, para tomar a comunhão, e tudo pôde continuar normalmente. Então, quer dizer, eu acho que o decepcionante, né, é que muitos hierarcas não tentaram nem assim, encontrar, assim, são tão rápidos, né, são tão rápidos para encontrar flexibilizações para tudo, falar que a gente tem que flexibilizar isso, flexibilizar aquilo por economia, por compaixão com o povo, e nessa hora que precisou flexibilizar de verdade, ninguém quis flexibilizar. Aí foi seguir estritamente o rigor da lei, que muitas vezes foi aplicada com malícia e má vontade por gente que odeia a igreja. Douglas, não existe bispo ortodoxo na CNBB, porque a CNBB é uma conferência de bispos católicos romanos, né? Então a igreja ortodoxa não faz parte da igreja católica romana, não tem como fazerem parte da conferência, né? Existe, na verdade, uma outra entidade, que é a Assembleia dos Bispos Ortodoxos Canônicos da América do Sul, mas essa é uma assembleia só de bispos ortodoxos, né? Seria mais ou menos equivalente à CNBB. Vamos lá. O Beto Hall escreve: melhor o turbante do sultão do que a mitra do papa. Explicar e contextualizar essa frase, até hoje, tão chocante para os ouvidos latinos. Então, a ideia de melhor o turbante do sultão do que a mitra do papa é porque na época da queda de Constantinopla, que Constantinopla inclusive estava unida a Roma, né, mas houve um entendimento posterior, né, de que a União de Florença havia sido um erro. É um exemplo de um concílio que não foi considerado ecumênico, foi considerado um concílio ladrão, né? A ideia era exatamente essa. Assim, sob o sultão você era escravo, mas não precisava negar a fé. E se você tivesse unido a Roma, você seria livre do ponto de vista civil e social, mas você teria que negar a verdadeira fé. Então, o que ele está dizendo, quando ele diz melhor o turbante do sultão do que a mitra do papa, o que ele está dizendo é o seguinte: é melhor ser escravo
civilmente do que você ser um herege livre. É basicamente isso. Vamos ver aqui. Tem outro aqui do Fernando. Deixa eu ver se é uma pergunta. Não, isso aqui é um comentário. Deixa eu ver o que tem aqui depois. A Socorro manda duas fortes, né? Para falar sobre a doutrina do inferno, que é a alma. Assim, isso é uma coisa que precisaria de uma aula completa para poder falar com profundidade. Eu vou só pincelar aqui, né? Então, o inferno, conforme ensina a Igreja Ortodoxa, ele é tanto um estado de espírito quanto um lugar físico, né? Que é o afastamento de Deus. Ou seja, ele é você continuar existindo apenas com o mínimo de presença de Deus que é necessário para que você continue existindo. Né? É basicamente você odiar o fundamento da sua própria existência, né? Ou ter medo dele. Então, enquanto estado de espírito, o inferno existe desde já. Tem gente que já está vivendo no inferno, né? Quando a pessoa busca se afastar de Deus, ou se afasta sem perceber, às vezes, né? Mas, com a volta de... Vale lembrar o seguinte, o inferno não existe propriamente dito ainda como um lugar, né? Ou pelo menos existe apenas de forma potencial. Ele está preparado para os anjos, ele está preparado para aqueles que seguem os anjos. Então ele é um potencial. Por que eu digo isso? Porque a doutrina da vida após a morte, para a Igreja Ortodoxa, ela diz que existem as almas, elas subsistem conscientes, né? Num estado de antecipação do seu juízo. Quer dizer, o juízo não foi dado ainda, mas a alma sabe mais ou menos para que lado ela está caminhando, né? Por causa da vida que ela levou. Então as almas que estão num estado de que provavelmente serão condenadas, elas estão num estado de angústia e medo, e outras que sabem que serão salvas estão num estado de antecipação da felicidade, né? São os santos que estão nesse estado. E algumas pessoas, né, a Igreja Ortodoxa nunca subscreveu a doutrina medieval do purgatório, né? E o que não significa que ela é contra a oração pelos mortos, né? Os mortos existem, vivos, estão vivos, né? Necessitam das nossas orações, mas não porque eles estejam no purgatório. Não tem ninguém purgando nada. Mas você tem almas que estão nesse estado de angústia, mas precisam das nossas orações para sair desse estado de angústia, porque elas na verdade serão salvas, entendeu? Então é por isso que a gente ora pelos mortos. Mas não há purgatório. Porque quando Jesus vir, né, e aí ele vai nos julgar, aí sim as pessoas estarão ressuscitadas com seus corpos físicos, né, e umas serão mandadas para o paraíso e outras serão mandadas para o inferno, que será um lugar físico. Os sofrimentos do inferno, no inverno, aliás, no inferno, serão psicológicos, espirituais e físicos mesmo, porque quem vai estar no inferno não são almas que vão estar no inferno só. Vai ser o ser humano completo. Ele vai estar ressuscitado com um corpo novo e sofrendo, né, com esse corpo no inferno. Né? E nesse caso que me pergunta o que é alma, né? Aí de forma geral a gente utiliza aquele conceito tripartite de espírito, alma e corpo, né? Onde o espírito ele é o mais alto, o corpo é o mais material e a alma, a nossa mente, nossa personalidade, as nossas emoções, elas estariam na alma. E o espírito, ele é o responsável, digamos assim, pela nossa
pelo nosso ser historiográfico, a nossa biografia continuada, o nosso caráter, né? Henrique, a diferença entre purgatório que eu expliquei, a diferença entre purgatório que eu expliquei é o seguinte: no purgatório você está purgando os pecados. Você está ainda, é como se você tivesse ainda determinados defeitos que você não tirou com sua própria vontade, mas como eles são menores, não valeria a pena você ir para o inferno. Então eles são tirados à força. Porque eles são tirados à força, né, você está recebendo determinadas justas punições que compensam a existência desses defeitos não corrigidos em vida, né, e você purga. E o que a igreja sempre defendeu, né, não tem nada a ser purgado. A pessoa não está purgando pecados menores. A pessoa, na verdade, pela imperfeição dela, né, ela está num estado de ansiedade e de escuridão. Né? Ela está perdida. É algo tipo assim: eu não entendi para onde eu tinha que ir, eu estou perdida aqui. E as orações ajudam essa pessoa a se encaminhar. Isso é uma metáfora, por favor. Tá? Não estou dizendo que ela está literalmente no lugar perdida e, né, as orações vão puxar ela para lá. Isso é uma analogia. Né? Ela não tá, a pessoa não está purgando nada nesse estado. Ela está num estado de sofrimento que não está purgando nada, é um sofrimento que é consequência dos pecados que ela tem lá. E as orações tiram a pessoa de lá. É que esses pecados, de fato, não eram suficientes para garantir a sua perdição. Mas ela não está purgando nada, entende? Não sei se isso faz sentido para você. Não tem nada a ser purgado. Assim, Deus, a ideia de que Deus vai bater em você e te punir por cada pecadozinho, né, é isso que não existe. É isso que é não ter o purgatório. Não existe a ideia de que Deus ele é justo no sentido humano da palavra, de que ele vai provocar dores e sofrimentos para te punir por cada pedacinho de erro que você cometeu. Você, né, viveu uma vida de santidade, né, mas num dado momento você olhou para uma mulher de biquíni e teve um pensamento luxurioso. Você tem que tomar pelo menos um tapa na cara por causa disso, porque você merece. Isso tem que ser purgado. Né? Não é isso. A justiça de Deus é misericórdia. A justiça de Deus é misericórdia. Ele não vai fazer ninguém pagar nesse sentido. Se a pessoa tiver que ser salva, a despeito de pecados menores, ela vai ser salva a despeito de pecados menores e pronto, acabou. Não vai ter nada a ser purgado. Ela fica nesse estado de ansiedade como uma consequência natural. Tipo assim, você não foi esperto o suficiente para entender como as coisas funcionam e agora você está aí com uma ansiedade inútil. E as orações ajudam a apaziguar essa ansiedade inútil e esclarecer, levar à luz a pessoa. Né? Mas é uma ação de total misericórdia, não tem nada a ser purgado ali. Vejamos. O Davi fala como uma pessoa que quer fazer parte da igreja ortodoxa, mas não sabe como fazer ou sente um pouco de receio. Como proceder nesse caso? Qual a sua visão da igreja ortodoxa no Brasil e qual o papel da igreja ortodoxa no Brasil? A terceira pergunta é muito boa porque pouca gente faz. Eu já volto nessa questão aí das penitências, Henrique. Deixa eu só responder aqui o Davi primeiro. Então, vamos lá. Como uma pessoa que quer fazer parte, mas não sabe ou sente um pouco de receio. Então, Davi, o que eu diria para você é o seguinte: para você procurar uma comunidade ortodoxa e se integrar nela, se não houver na sua cidade, para você procurar na cidade mais próxima que tiver. Né? E eu sei que para muita gente isso significa, às vezes, uma viagem bastante longa. Então, assim, entre em contato com o padre ou com pessoas daquela comunidade lá que sejam ativas na comunidade, né? Aí você alguma hora vai ter que fazer contato com o padre mesmo, para você se integrar virtualmente de início e você vai ter que visitar essa igreja pelo menos 1 vez por ano. E eu recomendo que seja na Páscoa, né? Mas talvez 2 vezes por ano, 1 vez por ano, 2 vezes 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 por ano, 2
Também, às vezes na Páscoa é ruim, porque o padre está muito ocupado, ele tem muita coisa para fazer. Mas uma vez por ano que você vai nessa igreja, pessoalmente, dado que não tem outro jeito, já vai estar bom. Mas o segredo é se integrar na comunidade. A igreja ortodoxa não é ler livro, a igreja ortodoxa não é recitar um credo, a igreja ortodoxa é participação numa comunidade. Jesus Cristo disse, onde 2 ou 3 de vós estiverem juntos, lá estarei eu no meio deles. Ele não disse onde você estiver lendo um livro, onde você estiver confessando que me aceita como Salvador. Ele não disse nada disso. Tem que ter 2 ou 3, ou seja, comunidade. A participação na igreja, a presença de Cristo está na participação na comunidade. E você tem que participar o máximo possível dentro das suas circunstâncias. Né? Qual a sua visão da igreja ortodoxa no Brasil? Eu acho que a gente está fazendo muito pouco ainda. Tem muita gente fazendo muita coisa, mas quando eu vejo, por exemplo, o que é feito em outros países, eu acho que a gente está fazendo muito pouco ainda. Eu acho que a gente está muito acomodado e eu acho que a gente tem muito medo de cara feia, muito medo de maluco na internet, gente. Sabe? Tem gente por aí que é neurótica com religião, entendeu? E aí vem xingar a igreja ortodoxa. Né? Outro dia, o pessoal estava postando aí que uma igreja na Rússia é o templo do diabo, pelo amor de Deus. A gente não, assim, a igreja, os ortodoxos no Brasil não precisam mais ter medo, como havia 50, 60 anos atrás, havia o medo de ser vítima de preconceito e marginalização, né? Você tinha mesmo gente que apontava para a igreja ortodoxa e dizia que aquela era a igreja do diabo, como hoje tem gente na internet fazendo isso. Mas hoje em dia, todas as comunidades ortodoxas estão muito bem integradas na sociedade brasileira. A gente não precisa mais ter isso. A gente pode afirmar a nossa particularidade, a nossa exclusividade, as nossas crenças a respeito de nós mesmos, sem medo de integração social, porque a gente não vai perder a integração social que já tem. Né? Então, assim, a Igreja Ortodoxa no Brasil, eu acho que ela tem que parar de aceitar ser vista apenas como uma forma exótica de Igreja Católica Romana. Né? A gente é muito acomodado nessa visão, né? Em deixar os outros pensarem que a gente é só uma versão exótica, oriental, árabe, grega, ucraniana da Igreja Romana. E não é isso. A gente é uma outra igreja, a gente tem outra fé. Isso não significa que as pessoas que são católicas romanas são ruins, que elas são burras, que a gente tem algum preconceito com elas, muito pelo contrário. A maioria de nós teve os primeiros conhecimentos e ensinamentos na fé ou na Igreja Católica Romana ou em alguma igreja protestante. Então não tem como isso ser fruto de alguma forma de desrespeito. Mas a gente, como ortodoxos, a gente acredita que a Igreja Ortodoxa é a Igreja de Cristo e as outras não, muito embora elas possuam verdades e possuam algum tipo de relação com Cristo, né? Mas o corpo propriamente de Cristo é a Igreja Ortodoxa. Eu me tornei ortodoxo porque eu creio nisso e não vejo nisso nenhum escândalo. Né? Então, a visão da Igreja Ortodoxa no Brasil, ela precisa se afirmar mais. Ela precisa ter menos desse negócio de querer ser aceita e afirmar o que ela cria a respeito de si mesma com mais segurança, com mais firmeza e pode ser gentil. Né? Qual o papel da Igreja Ortodoxa no Brasil? Eu acho isso bastante interessante, porque eu acho que a Igreja Ortodoxa ela pode ser para a cultura brasileira e para o povo brasileiro e para a nação brasileira, ela pode ser um grande auxiliador da cultura brasileira e um grande auxiliador para o Brasil. Uma coisa importante que o Brasil não tem ainda de forma expressiva e pode vir a ser algo que vai nos ligar a raízes da civilização, que no momento a gente não tem uma ligação tão forte. A gente vai estar ligado com a Grécia, com o Oriente Médio, né? Especialmente através da Igreja Antioquina, do Patriarcado de Constantinopla. É uma ligação com os povos eslavos, que a gente não tem uma ligação muito forte por outras vias culturais, né? Então, eu acho que, até mesmo para quem não é ortodoxo, quem não quer ser ortodoxo, a ligação com essas culturas que a Igreja Ortodoxa pode prover, não a ligação, mas eu digo a comunicação com essas culturas que a Igreja Ortodoxa pode prover é importantíssima para o Brasil como um todo, mesmo para o Brasil que não é e não quer ser ortodoxo.
Né? Deixa eu ver aqui. O Fernando pergunta quais são os passos a serem dados para a criação de um seminário ortodoxo no Brasil. Um seminário mesmo que deverá servir, é claro, até para a formação de sacerdotes. Bom, eu acho que um primeiro passo, não sei se essa é a intenção final, né, foi criado lá no Centro-Oeste um curso de pós-graduação de teologia ortodoxa. Isso é de longe o primeiro passo. E por que eu digo isso? Simplesmente não existe demanda no Brasil para um seminário. Tudo bem, faltam padres para várias igrejas aqui, mas são quantas igrejas que está faltando padre aqui no Brasil? Se forem umas 10 igrejas, eu acho que não é tudo isso, né? Isso significa que se você formar 10 pessoas, fechou. Você não precisa de padre pelos próximos 10 ou 15 anos. Você não precisa de um seminário para isso, né? Mas para que haja um seminário é preciso que a igreja ortodoxa cresça, que você tenha mais igrejas, né? Eu sou muito favorável à ideia de multiplicação de igrejas pequenas. É melhor você ter várias igrejinhas com 50, 100 fiéis do que você ter uma igrejona com 1000 fiéis, né? É melhor para educar o povo, é melhor para ela se sustentar, se manter, né? E aí sim você vai começando aos poucos a ter necessidade de padres. E como você já tem esse curso de pós-graduação, se for aparecer algum outro em algum outro lugar, eu acho que ainda faz sentido. Por quê? Porque quem faz o curso de pós-graduação não é só quem vai ser padre, são pessoas que estão interessadas, ortodoxos e não ortodoxos. E se a pessoa, ainda por cima, quiser ser padre, ao invés de ter que ir para os Estados Unidos, para a Grécia, para Balamã, ou, né, para a Rússia, a pessoa vai, faz o curso de pós-graduação, faz a complementação teológica ortodoxa, especificamente ortodoxa, e o resto do treinamento ela faz junto ao padre da sua própria paróquia, né? E junto ao bispo. Mas seria interessante ter um seminário, sim. E digo mais, eu acho que seria interessante ter um seminário pan-ortodoxo, né? Eu acho que aí você tem mais demanda, faz mais sentido. Eu mesmo já fiz quando eu estava lá no seminário, eu fiz um plano de como seria um seminário aqui no Brasil. Mandei aí para os bispos. Tá rodando por aí. Vamos ver. O Thiago Nunes pergunta ainda. Gostaria que o senhor falasse sobre como a Igreja Ortodoxa encara a noção de desenvolvimento doutrinal da Igreja Católica. Em que medida o reconhecimento de verdades em concílios não é um desenvolvimento doutrinal? Bom, para se ter ideia, quando você falou em consubstancial no primeiro concílio, né, a discussão foi muito forte porque era uma palavra nova, né, você não encontra a palavra consubstancial, né, no texto das Escrituras. Então eles ficaram muito tempo discutindo, e foram discussões fortes, né, para então chegar à conclusão seguinte: a gente não está falando de um conceito novo. Isso aqui é uma paráfrase do que a gente já estava falando antes. Então, o conceito do que é definido num concílio verdadeiramente ecumênico nunca há um desenvolvimento ou uma inovação. Você tem paráfrases, explicações melhores daquilo que foi sempre dito, né? Bom, com isso aqui eu termino as perguntas que estavam lá nos comentários. Eu vou fazer agora, gente, eu vou só dar uma olhada aqui no chat, porque já deu 1h30. Então vou ver algumas perguntas que estão aqui no chat e aí eu vou concluir, porque eu acho que aí já cumpri o propósito e vai ficar muito tempo também. Peraí. O Henrique, que já saiu, ele tinha perguntado como vocês lidam com as penitências, então eu sou totalmente ignorante a respeito. Bom, depende do que você chama penitência, né? A penitência, eu posso dizer o seguinte: penitência não é um fim em si mesmo, né? Então, por exemplo, tem coisas que você peca e você pode, de alguma forma, compensar aquelas pessoas que você prejudicou, né? E trabalhar internamente para você voltar a um estado espiritual mais saudável. Muitas vezes essas coisas são dolorosas em si mesmas. Então a penitência é você aceitar o sofrimento que é natural da restauração. O que é uma penitência? É o fato que você
escolheu brincar com um cachorro brabo, agora ele te mordeu, então você tem que aceitar o fato que você vai ter que tomar uma injeção antirrábica para poder ficar bem. Né? E vai ter que passar, dependendo de o que foi que o cachorro rasgou, se foi sua perna, se foi seu, né, mordeu, foi seu braço, você vai ter que aceitar o sofrimento que está relacionado à cura. Não existe uma penitência, assim, não existe na Igreja Ortodoxa, né, o conceito de que você tem que sofrer uma penitência, por isso que não tem conceito de purgatório. Você tem que sofrer uma penitência, você tem que pagar o preço de ter pecado. Né? A metáfora mais... Não que não exista o conceito de justiça, existe o conceito de justiça. Mas no que se relaciona a essas coisas, a metáfora ela é muito mais médica na Igreja Ortodoxa. Né? Então você comete um erro, esse erro leva a um ferimento, a cura desse ferimento é um processo que normalmente também é doloroso, mas não é uma questão de você fazer o cara pagar com dor. Né? Do tipo, você roubou uma galinha, então tem que tomar um cascudo, porque para equilibrar isso, você tem que sofrer. Não tem isso. Né? Não tem isso. Não significa que eu não acho que dar cascudo seja errado em quem rouba a galinha. Mas não porque isso vai de alguma forma compensar o que ele fez. Né? Porque não compensa. Você dá um cascudo no cara como uma forma de falar não faça mais isso, porque é um problema de ordem social, não um problema espiritual. Né? O John pergunta como é que são as igrejas ortodoxas no Brasil. Fala, João, isso é uma coisa complicada. Você tem igrejas bastante étnicas, você tem igrejas mais abrasileiradas, você tem igrejas mistas. Eu diria que é muito parecido com o que é nos Estados Unidos, só que você substitui o lado americano pelo lado brasileiro. Então você imagina, assim, é exatamente isso. Se você tivesse uma igreja grega, que não é de Greek Americans, é de greco-brasileiros. É mais ou menos isso, mas não é muito diferente do que tem nos Estados Unidos, não. É diferente no sentido que tem bem menos. E eu acho que as pessoas são... nos Estados Unidos as pessoas têm um pouco mais da cultura de ir atrás para procurar as coisas, e aqui no Brasil talvez porque esteja acostumado com o fato da Igreja Católica Romana ser tão prevalente, né, e as próprias igrejas protestantes já serem tão fortes e tal, as pessoas estão acostumadas a receber as coisas prontas. Então poucos são os que entre os ortodoxos vão atrás para tentar trazer a espiritualidade e a cultura ortodoxa. Né? As pessoas meio que esperam, as pessoas ficam se perguntando, por que os bispos não fazem isso? Por que os bispos não abrem igreja? Por que os bispos não abrem isso? Por que os bispos não fazem? Por que os bispos não trazem monge? Por que os bispos não abrem um mosteiro? Ao invés de pensar de por que eu não faço isso? Ou por que eu não me junto com outras pessoas para fazer isso? Pensar assim, ao invés de pensar por que o bispo não abre uma igreja na minha cidade, por que eu não começo a construir uma comunidade que justifique existir uma igreja na minha comunidade. E dessa comunidade mesma sai um padre, né? Ao invés de ter que trazer da Grécia ou da Síria. Eu acho que assim, os brasileiros precisam tomar mais à frente do processo. Né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Eu acho que é isso, gente. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Eu agradeço aí o pessoal que ficou essa 1h30 com a gente, o pessoal que teve que sair também, eu agradeço. Eu sei que assistiu o quanto pôde. E eu espero que tenha sido útil para vocês. E qualquer dúvida a mais, vocês podem deixar aí nos comentários, que eu vou, na medida do possível, responder ou nos comentários ou em algum outro live. Né? E eu acho que a gente pode terminar mais uma vez com uma oração. E eu gostaria de poder vê-los no próximo live, quando ia acontecer. Tá bom? Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha em nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, Senhor, pela conversa que nós pudemos ter hoje.
Espero poder ter respondido a contento as dúvidas das pessoas, que essas sementes possam crescer e dar muitos frutos, ainda que eu mesmo não vá ver isso, que as pessoas possam entender isso da melhor forma possível, da forma mais positiva possível para a sua vida espiritual, e que todos nós possamos sair daqui refletindo, dando os bons frutos, e que o vosso Espírito Santo, todos os seus santos anjos, possam nos acompanhar nessa noite para termos um bom sono restaurador e que amanhã possamos acordar novamente para mais uma vez dar glória a Ti, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora sempre pela era das eras. Amém. Bom, pessoal, obrigado, boa noite e espero poder vê-los no futuro. Até mais. Tchau, tchau.